Na Bíblia vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, lute como Davi lutou, dance, dance, dance como Miriam dançou, grite, 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 corajoso, então e derrubou nas muralhas a força do Senhor. Lute como Davi lutou, dance, dance, dance como Miriam dançou, grite, 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 corajoso, então e derrubou nas muralhas a força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Ai, que saudade que eu estava de vocês. Faz tempo que a gente não se vê, né? E aí, vocês estão gostando das palavras que as pastoras têm trazido para nós? Tem sido muito bom, não é? Tem sido bênção. Eu assisto todos, assim que colocam lá no grupo que foi publicado um vídeo novo, eu vou lá assistir junto com o Isaac. Nós estamos gostando muito, tem sido bênção na nossa vida. E aí, como é que foi a semana de vocês? Como é que foi a Páscoa? Foi uma Páscoa diferente esse ano, não é? Porque nós ainda estamos em casa, nós ainda estamos em isolamento, mas não tem problema. O importante é quando nós estamos próximos da nossa família, não é? Dos nossos pais, dos nossos irmãos, e nós podemos comemorar esse momento em família e glorificar o nome do Senhor, né? Porque a cruz, ela está vazia. Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo, Jesus ressuscitou. E esse é o motivo da nossa alegria, por isso nós estamos felizes, por isso nós comemoramos onde quer que nós estejamos, da maneira que nós estejamos, que a nossa fé está fundada nisso, não é? Nós cremos que Jesus está vivo e vai voltar, e por isso não importa se a gente passa a Páscoa em isolamento, não tem problema, a gente fica feliz do mesmo jeito, porque aquilo que nós cremos é muito maior do que tudo isso, não é verdade? Então, gente, vocês lembram do último vídeo? O versículo que a tia Pati leu para nós? Ela leu um versículo do livro de Mateus. Onde é que fica o livro de Mateus? No Novo Testamento, muito bem. Ela leu o último capítulo do livro de Mateus, do capítulo 28, o versículo 18. É realmente o finalzinho do livro de Mateus. Então, vocês viram que Jesus morreu, foi crucificado numa sexta-feira e no domingo ele ressuscitou, certo? E ele começou a aparecer para as pessoas, começou a aparecer para os seus discípulos, enfim, mostrando que ele realmente tinha ressuscitado. Mostrou suas feridas nas suas mãos, não é? E mostrou que ele tinha ressuscitado, certo? E ele ainda ficou 40 dias na terra antes de subir aos céus. E vocês aprenderam também na última aula que Jesus fez muitos milagres nesse período que ele ficou aqui. Muitos milagres. Não tinha nem como registrar tantos milagres que ele fez. Coisa maravilhosa, né?
Então, só que antes de ir embora, antes de ir para o céu, morar com Deus, ele deixou alguns ensinamentos também. Ele fez milagres, mas ele também deixou ensinamentos importantes. E o que eu gostaria de falar com vocês é esse que a tia Paty leu para nós no capítulo, no vídeo passado, e a gente vai continuar falando sobre ele, tá bem? Então, tá lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. Ele disse aos discípulos, ele, Jesus, que está dizendo: toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Então Jesus, ele vai embora, ele vai para o céu, ele vai morar com Deus fisicamente, mas ele permanece conosco. Isso está escrito na palavra. Tudo que está escrito aqui é verdade. Lembram? Tudo que está escrito aqui é verdade. Lembram? Então ele foi ao céu, mas ele voltou. Tudo que está escrito aqui é verdade. Então ele foi para o céu, foi morar com Deus. Vocês lembram? Foi a pastora Sara. Ela nos ensinou que Jesus é nosso amigo, que ele está conosco o tempo todo. Ele come conosco, ele estuda conosco, ele faz todas as coisas conosco. E ele está conosco e permanecerá conosco até o fim. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que obedecer a sua palavra e obedecer este mandamento, que nós devemos ir por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações. Todas as pessoas do mundo precisam conhecer Jesus, precisam saber que ele morreu na cruz por elas, precisam saber que elas têm o direito de serem filhas de Deus, se elas quiserem. Elas apenas precisam querer. E o nosso papel é falar isso para as pessoas. Nós já sabemos disso, certo? Já temos a nossa salvação. Mas agora a gente precisa falar isso para as outras pessoas, o mundo inteiro precisa saber que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. E o que significa isso? O que é que lembra vocês essa questão de ir pelo mundo e fazer discípulos nas nações? Vocês já ouviram falar sobre isso? Ah, Érica, eu já ouvi falar sobre isso. Você está falando sobre os missionários, aquelas pessoas que Deus chama para viajar pelo mundo e falar a palavra de Deus para as pessoas. Olha o que eu trouxe aqui pra gente. O nosso mundo, olha como o nosso mundo é grande, gente. São muitos países, muitos países. E muitos desses países, muitas dessas pessoas que moram no mundo ainda não conhecem a Jesus. Porque tem alguns países que não permitem que as pessoas falem de Jesus. Não é possível ter bíblias, não é possível ter igrejas, não é possível se reunir. Então são países fechados para a pregação do evangelho. E alguns missionários são enviados para esses países para poder falar a palavra de Deus. Mas alguns missionários não são enviados para outros países. Eles trabalham nas próprias cidades, são as chamadas missões urbanas. Eles trabalham em projetos sociais, trabalham em ONGs, desenvolvem ações dentro de uma comunidade, levando a palavra de Deus, ensinando sobre Jesus e trabalhando com a vida das pessoas. Essa é uma outra forma de ser missionário. Mas todos nós somos missionários de alguma maneira. Algumas pessoas Deus chama de tempo integral. São pessoas que só fazem missões, que dedicam toda a sua vida e todo o seu tempo para fazer missões. Mas todos nós somos missionários, todos nós temos o dever de falar de Jesus para as pessoas. Aqui na Bíblia ele fala, vá e faça discípulos. Ele não fala, olha, alguns de vocês vão e façam discípulos. Não, ele está falando para todo mundo. Todos nós somos missionários. Mas Érica, como é que eu vou ser missionário? Como é que eu posso ser missionário? Eu ainda sou criança, como é que eu posso fazer? Ah, querido, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
nós podemos fazer missões de 3 maneiras. A primeira delas é ir. Ir aonde, Érica? Tô de quarentena, não posso sair de casa não. Nós podemos ir e fazer as missões. Quando Jesus nos chama para sermos missionários, nós devemos dizer sim ao chamado dele. Érica, como eu sei que se Jesus me chamou para ser missionário? É preciso orar, é preciso ler a Bíblia, é preciso ter um relacionamento muito íntimo com Deus. E assim Ele fala nos nossos corações os sonhos que Ele tem para nós. Por isso que é muito importante todos os dias orarmos, todos os dias lermos a palavra, conversarmos com Deus, perguntarmos para Ele o que é que Ele tem para nossa vida, não é? E assim nós podemos nos preparar especificamente para obedecer a palavra dele e obedecer o chamado que ele tem para nós, não é? E qual que é a outra maneira de fazer missões? Qual será? Eu posso não ir, posso não ter um chamado missionário específico, né? Mas eu posso orar pelos missionários. Orar por quê, Érica? Orar para que Deus abra as portas, orar para que as pessoas, para que os missionários encontrem corações férteis, né, para receber a palavra do Senhor, orar para que as pessoas se convertam, orar para que Deus converta o coração das pessoas para ajudarem os missionários, não é? Eles passam por muitas situações muito perigosas, às vezes, mesmo em outros países ou no próprio país, nas cidades, né? Muitas cidades são muito violentas. Nem todas as cidades recebem bem os missionários, então eles passam por muitas dificuldades. Então é muito importante que nós oremos por eles, né? Que a gente clame ao Senhor, que a gente peça que Deus fortaleça, que Deus abra as portas, que Deus faça com que todas as coisas deem certo para os missionários. Então é muito importante. Participar da obra missionária também é orar, não esqueça disso, tá bem? Outra coisa que nós podemos fazer pelos nossos missionários, pela obra missionária, é contribuir. Como assim contribuir, Érica? Os missionários precisam ser sustentados. Como eles dedicam todo o seu tempo, toda a sua vida à obra, muitos deles não conseguem trabalhar, ter um emprego, ter um salário. Então, eles precisam ser sustentados pelas suas igrejas. Então, é muito importante para as pessoas que têm condições, que elas contribuam de alguma maneira. Você pode contribuir com dinheiro para algum missionário específico, alguma agência missionária, alguma missão específica. Se você conhece um missionário que está próximo de você, você pode ajudá-lo com coisas materiais que eles precisem, desde alimentos, roupas, enfim. Você pode se aproximar de um missionário, se aproximar de uma obra missionária e descobrir de que maneira você pode contribuir. Então, nós podemos ser missionários, estarmos dispostos, dizermos ao Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir. E Ele pode nos enviar como missionários, nós podemos orar pelos missionários, nós podemos contribuir com os missionários, para aqueles missionários que se dedicam exclusivamente à obra missionária, aqueles que vivem só para pregar o Evangelho. Mas a gente não pode esquecer que todos nós somos missionários. Nós vamos aproveitar essa quarentena, esse tempinho em casa. Eu sei que vocês estão tendo aula, eu sei que vocês estão assistindo às aulas e fazendo todas as tarefas, porque vocês são muito disciplinados e muito obedientes. Mas eu vou pedir para que vocês arranjem um tempinho no dia de vocês para a gente praticar um pouquinho sobre missão, tá bom? Érica, não pode sair de casa, Érica. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ser missionária? Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas se eu não posso sair de casa? Mas hoje em dia a gente vive num mundo muito tecnológico, na verdade, a gente pode falar de Jesus para as pessoas de outra maneira. Como é que a gente pode fazer? Eu desafio você a gravar um vídeo, uma mensagem de voz, escrever um texto, escrever uma carta, enviar para 2 pessoas que você sabe que ainda não conhecem a Jesus. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, não importa. Você vai escolher 2 pessoas, vai fazer uma mensagem missionária e vai enviar para essas pessoas. Você vai lembrá-las que Jesus as ama e ama muito, a ponto de morrer na cruz por elas,
E você vai falar para elas que Jesus está ansioso, esperando por elas, esperando pelo sim delas, tá? E você pode falar sobre a Bíblia, que é o lugar onde ela pode falar com Deus e Deus pode falar com ela. Você pode orar com essa pessoa, você pode telefonar para essa pessoa, tá bem? Você pode fazer todas essas coisas. Você pode falar de Jesus para uma pessoa que está lá no Brasil, né? Você já pensou nisso? Você pode ligar, você pode mandar uma carta. Você sabe o que é uma carta? Você sabe o que é correio? No meu tempo, quando eu era criança, quando eu queria falar com a minha família que morava lá longe, a gente mandava cartas. Você já mandou uma carta na sua vida? Você já recebeu uma carta? É muito legal. Imagina você mandar uma carta para outro país, chegar uma carta de outro país para você. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso nessa semana? Então, essa semana a gente vai escrever uma carta. Ou se você não quiser ser tão antigo assim, você pode ser mais tecnológico e mandar uma mensagem de voz ou um e-mail para a pessoa. Mas você, para 2 pessoas, mas você tem que falar de Jesus para 2 pessoas nessa semana, tá bem? E você tem que contar para mim, coloca aí no grupo, tá bem? Fala para mim para quem que você falou e a maneira que você escolheu para falar de Jesus para essas pessoas, tá bem? Queridos, muita saudade de vocês, tá? Deus abençoe. Vamos orar também para que esse tempo se acabe logo, né? De doença, de pandemia, de isolamento, que a gente possa se reencontrar novamente, mas que a gente possa se reencontrar de uma forma diferente, né? Nada acontece por acaso, nada foge do controle do Senhor. Se Ele permitiu tudo isso é porque Ele tem um propósito nisso. Então vamos orar para que Ele revele o seu propósito. E quando nós sairmos de casa, quando nós pudermos finalmente sairmos de casa, que a gente possa ser diferente, que não seja mais da mesma maneira. E que a gente tenha no nosso coração um desejo muito grande, muito, muito, muito grande de falar de Jesus para as pessoas, tá bom? Beijinho, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.